Graças a Deus que nos dá vitória. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 9. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 9, meus irmãos. Aleluia. Quem achou, diga: Deus, Deus, acorda minha vida mais e mais. acorda minha vida mais e mais. Me desperte. Me desperte. Meu Deus. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu a estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Sua palavra dura para sempre. O seu reino nunca terá fim, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ensine a sua palavra. Desperte o seu povo. Nesse caso aqui, o despertamento tem que vir do Senhor, meu Deus. Urgentemente, nós te imploramos. Siga o seu povo essa noite. Dá uma direção diferenciada para a glória de Deus. Digo amém. Poder sentar, queridos. Queridos irmãos, nós estamos em oração, e uma igreja que ora, ela é uma igreja que tem as suas preparações. É dado por Deus, uma igreja que ora, elementos básicos chamados elementos da divindade, que faz com que esse crente cresça espiritualmente. Todo cristão que aceita Jesus na sua caminhada, sempre uma das primeiras armas que ele aprende é ler, entender a Bíblia e orar. São as ferramentas fundamentais para que o cristão, além de conhecer Deus, tenha intimidade com Ele e ao mesmo tempo, bendito é o Deus, sua palavra dura para sempre, saber combater o mal. Primeiro, por quê? É que todos nós, anteriormente, estávamos debaixo da servidão do mal. Todos nós éramos escravos. Os nossos corpos serviam ao diabo. Pela cegueira que permeia ainda a terra e permeou nossos corações a ponto de nós sermos desobedientes à palavra de Deus. Se apertarmos aqui, tem pessoas que receberam versículos bíblicos, machucou, rejeitou, rasgou, não quis nem saber. Talvez disse várias palavras torpes para aquele que pregou a palavra para nós. Hoje, você está tendo toda a paciência de sentar em uma cadeira que não é confortável, em um lugarzinho, glória a Jesus, que às vezes faz frio e faz calor. E tem a oportunidade de agora ficar 1 hora de relógio sentado, ouvindo a palavra. Antigamente, eita Jesus, 1 minuto o rapaz falando ali, vai embora logo, termina logo. Você já mostrava desgosto. A gente já percebe que deve ter saído algo muito sério dentro de nós, que fazia com que nós não tivéssemos essa oportunidade de conhecer Deus, ouvir Deus, buscar a Deus, exaltar o nome de Deus. Bom, como a gente já acordou, como a gente se despertou, como o Espírito Santo disse: meu filho, o que você acha? Se eu soubesse, tinha aceitado antes. Como a gente já sabe disso, nós precisamos ter muito cuidado depois de acordar. Porque o problema está se dormir de novo.
O problema está se nós relaxar de novo, ficar com antipatia, falta de desejo, apetite ou aptidão de ouvir sermões, lições, ensinos e advertências. O cuidado que nós temos que tomar é porque a gente já acordou. Tanto é que tem um texto bíblico que diz assim, ó, é melhor você não conhecer o caminho da justiça do que você acordar e depois voltar para o mundo de novo. Você tem ideia, que versículo. Deus diz que é melhor a gente nem conhecer do que a gente conhecer e depois voltar para o mundo. Você tem ideia. Eu tentarei, debaixo da revelação do Espírito Santo que Ele me deu, tentar fechar hoje essa mensagem. Mas antes de nós ler, ou melhor, o verso 2, nós vamos entender todo o posto do critério do mundo espiritual. Afinal de contas, para quem não sabe, tá? O mundo espiritual existe. São seres malignos, demônios, são anjos de Deus também. É o Espírito Santo que está aqui, a gente não vê, mas está aqui. No mínimo tem anjo aí do lado de cada crente. A pergunta é: por que Deus deixou esse anjo do seu lado? Para quê? Você já tem Jesus dentro de você? Abre a boca. Você já tem as mãos para repreender? Para que anjos? Ó, acorda. Acorda, tem algo muito sério por trás. Muito mais sério. Que não é com a inteligência que o homem tem, ou artificial que está chegando agora. Não é também pelo uma boa oratória, uma interpretação extraordinária, um certo conhecimento. Não é. Demônios não respeitam nada disso. Não respeita se eu tenho um bom emprego, se eu recebo bem. Não respeita se eu tenho uma certa casa linda dentro de 2 piscinas. Não respeita. Se eu tenho vários 3, 4, 5 idiomas que eu posso visitar qualquer país. O diabo não respeita. O diabo respeita aquele que reverencia e tem temor a Deus. E nem todo mundo que diz crente tem temor a Deus. Então é uma situação de nós pensarmos. Então essa mensagem é uma mensagem de que gosta de pensar. E o bom pensante, o pensador, melhor dizendo, ele vai usufruir muito a qualidade. E já te peço que mantenha essa mesma reverência. Não permita que ninguém distraia você nessa mensagem. Porque eu vou falar de distração também aqui. Logo, a gente vai percebendo que nós estamos correndo risco. Já que o texto está falando que é melhor não conhecer do que conhecer e se desviar, estamos correndo risco. Estamos correndo risco de voltar a ser Nicodemos. Senhor, então tem que voltar no ventre. Voltar no ventre. Estamos correndo risco de dizer essas palavras, de não entender mais o Senhor, a ponto de dizer assim: Senhor, essa mensagem de hoje, tenho que voltar para o ventre da minha mãe nascer? Pai, tu tem 3 anos congregando aqui e não sabe disso. Está pegando para você então. Então vamos lá. Você vai perceber que é interessante. E o interessante é dizer que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós precisamos aumentar a intensidade da vigilância. Aliás, quanto mais, além disso, melhor dizendo, não é aliás, além disso, de aumentar a intensidade, é quando você se torna ou chega perto de Deus. O texto diz que todo aquele que se achega a mim, eu não vou lançar fora. Quanto mais nós chega, mais a gente tem desejo de Deus. É a mesma coisa de provar algo que você nunca comeu. Porque Jesus, quando às vezes eu ministro para alguém que não é evangélico, eu digo: Jesus é igual a fruta. Aí eu sinto a laranja.
Porque tem laranja que dá doce e a outra não dá. Não dá, não é doce. Mas para você entender se é doce ou não, quando você prova a presença, você sente aquilo delicioso, você quer de novo. Aleluia, glória a Deus. Aí, mas acabou o culto, irmão. Que a graça e a paz seja com todos. Amém. Acabou, e agora? Aí você já fica querendo saber qual e quando será o próximo. Porque o que você sentiu, você quer sentir de novo. Glória a Deus. Então essa veracidade de querer estar, querer sentir, isso é um ponto facultativo. Maravilhoso é sentir a presença do Espírito Santo sobre você, sobre nós. Mas a velocidade também de fazer com que eu não sinta mais o desejo de estar aqui amanhã também existe. E não é por parte de Deus e também não é por parte minha e tua. É por parte de seres espirituais desencarnados que quer atuar no meu corpo novamente. Essa mensagem ela tem uma direção muito, até porque já está sendo gravada. Espero que alguém que não é evangélico assista. Embora, independente que não seja evangélico, também tem uma associação para aqueles que são evangélicos ou que tem uma prática de ímpio dentro da igreja. Levando em consideração a isso, nós sabemos que existe a gente já estamos aprendendo aqui que tem outra coisa que está tentando com muita velocidade e inteligência me distrair, para que eu amanhã não tenha o meu desejo que no final do culto eu tinha para vir para o culto, chegar cedo e buscar a Deus. E ele trabalha com muita velocidade para distrair aquele que sentiu Deus ontem à noite. E uma das coisas que eu tenho pensado, eu sou uma pessoa que eu penso. Uma coisa que eu tenho pensado é que todos nós estamos praticamente com a mão em cima dessa velocidade negativa. E por favor, hoje à noite nós tiramos a mão. E se tiver as duas, tira as duas. E se tiver muito perto, se afasta. Essa é a verdade. Estamos tendo muito cuidado, porque 99,9% de todos nós estamos com a mão. A ponto de nós não termos mais paciência. Por que não ter paciência? A gente tira, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, deixa eu lembrar aqui ao vivo. Vamos aqui, começar por aqui. Se porventura alguém manda um áudio para você, esse áudio é de 10 minutos, repare para você ver. Nós já não temos mais paciência de ouvir um áudio de 10 minutos. Nós queremos ver um áudio de 10% dos 10 minutos. Não vá muito longe. Vá na internet, busque lá alguém que está construindo. Aí ele está construindo uma casa ou alguma coisa, né, que vai chamar atenção, diferenciada. E ele faz um vídeo de 25 minutos. Mesmo ele terminando de fazer o vídeo, quando ele vai editar, quando ele vai colocar lá, ele coloca o vídeo acelerado. Como dissesse assim, ó, eu já sei que o povo não tem paciência de ouvir detalhes. Alguém consegue interceder por mim aqui hoje? Aleluia. Intercessão é coisa séria, viu? Estamos perdendo o gosto de ouvir detalhes. E o interessante é que evangelho e caminhada para o céu é buscar detalhes. Se você passar rápido, você pode passar da forma que Deus passou e Moisés só viu uma intensidade. Porque Deus tem o direito de passar da forma que Ele quer. Eu que tenho que ter paciência de ficar para ver Deus passar em uma brecha, fração de segundo. Glória a Deus. Estamos perdendo a paciência.
Se brincar aí, olha, eu estava vendo outro detalhe, e eu disse à minha esposa, veja aqui o que o pastor está mostrando ali, ó. E ele estava mostrando que a maioria, paz-me, senhoras e senhores, isso é uma verdade. A maioria das pessoas hoje não gosta de sentar na frente da tribuna, sempre lá atrás. Já estão se perdendo o desejo de ficar perto do altar. Acontece com você. E é verdade. Que igreja grande, meu Deus do céu. Eu fui pregar numa igreja uma vez que o irmão convidou 11 grupos de um pré-congresso de senhores. 11 grupos. Só veio 2 grupos, o da casa e o visitante. Mesmo no espaço na frente, o grupo sentou lá. Se brincar, você que não é evangélico, quando você vai na igreja, você não quer sentar na frente. Você senta na frente em todo lugar. Vai no aniversário, você quer ser o destaque. Você senta aí na frente. Você quer estar aí na frente. Você quer que seja chamado o seu nome. Mas na igreja tem alguma coisa forte por trás. Meu Deus. Aleluia. Tem alguma coisa forte por trás que está desanimando. Isso, olha para cá, olha para cá. Só não pode desanimar quem tem a presença de Deus. Aleluia. Não venha me dizer que você está desanimando. Olha para mim, meu amigão. Filho de Jesus, filho de Deus, do nosso Pai. Não me diga que tu está desanimando. Não me diga, por favor. Não venha com esse papo. Até porque, quem vai lhe animar? Você acha que vai dar certo lá fora? Você acha que vai dar certo lá fora? Vai melhorar lá fora? Ou é melhor entender que nós estamos debaixo das asas do Onipotente? Olha para cá. Ações diabólicas que atuam. E o interessante é que o texto já inicia falando algo que me chamou a atenção. O texto está aqui no quadro. E o 5º anjo tocou a sua trombeta. Nós percebemos aqui que existe uma ordem no mundo espiritual. Deus é um ser ordeiro. É um ser que gosta de organizar. Até na tipologia do ponto de vista escatológico. Em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Deus é um ser maravilhoso. Você está aqui agora, você anda 700 quilômetros. Você está distante de Salvador. Aí você passa assim, ó, uma estrada grande, aquelas que vem aquele horizonte, e diz, rapaz, olha aquele feixe. Você desce no Oceano Índico, 11 mil quilômetros para baixo de distância. Você vê faixa etária de águas, isso é comprovado, águas geladas e quente. E o interessante é que a quente não passa. Glória a Deus. Cada uma no seu nível. Estou falando aí embaixo. Aleluia. Glória a Deus. A gente, para tomar um bom bem quente, a gente tem que mudar a resistência. Para aquecer a água que vem de Deus, não. Deus lá no meio das águas, ele já fez a divisória. Aleluia. Levanta a mão para adorar esse Deus hoje. Entra no culto, no mundo espiritual, irmão. Entra no mundo espiritual. Fica pensando em outras coisas, não. Isso é distração, tá? Isso é distração. Você está no mundo espiritual aqui. Então nós temos que compreender que Deus é um ser organizado. O 5º anjo tocou a sua. Logo, o livro do Apocalipse, no ponto de vista do capítulo 8, vai relatar acerca das 7 trombetas. Nós estamos falando da 5ª trombeta.
Os irmãos sabem perfeitamente que a trombeta, quando ela toca, até porque é um alerta. Por exemplo, para a gente sair daqui e ser arrebatado, tem que tocar primeiro. Não sabe? Tem que tocar primeiro. Meu irmão, quer que não toque não, é? Bora todo mundo, tem que tocar primeiro o quê? Quer ver? Ficar com vergonha, assim, só se vê. Vamos lá. Se errar, irmão, não que você responda uma coisa errar, isso não é vergonha não, também você está participando. Entendeu? Então o pastor erra aqui. Errar não dá. A quinta trombeta é tocada e para despertar, ou melhor, para fazer com que a igreja suba, a trombeta é ordem. É ordem. Ninguém sobe se a trombeta não tocar. Você não está entendendo que tem algo do lado dizendo assim, ó, Deus está dando um tempo antes de tocar para tu. Para tu se preparar. Mas eu não sei, eu vou me distrair aqui. É aqui que entra a quinta trombeta. Tem algo por trás que está distraindo todos nós. Presta atenção, uma coisa séria aqui, tá? Ele toca a trombeta. Aí a gente, olha só. Quando ele toca, se abre esse algo e vi uma estrela. Estrela que do céu desceu. Aí você dava até um bocado de glória a Deus aí. Não tem glória não. Essa estrela que desce do céu são demônios. Logo, você percebe aí, essa estrela foi dada a chave. Essa estrela que do céu caiu na terra, são demônios. E vamos entender de forma muito organizada. O texto está dizendo que caiu em terra. Olha o ponto e vírgula. Foi-lhe dada a chave do poço. Quem caiu na terra recebeu uma chave. Pronto. Mas peraí. Para não confundir minha cabeça aqui, pastor. A chave está na mão de Jesus? Capítulo de Apocalipse 1. Ó, sei que não vai dar tempo de fechar hoje, já vi que não vai dar. Verso 18. Israel, seja aí relâmpago aí. 1:18. Vai, eu vou aqui para a gente adiantar. Toda a igreja, 1, 2, 3. Tenho a chave da morte e do inferno. 1, 2, 3, toda a igreja, 18. Mas Deus acreditou vivo para todos sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Deu a chave da morte do inferno. A trombeta tocou. Deu-se a autoridade de dar a chave a quem caiu lá embaixo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. São 7 trombetas. As 7. Quantas é? 7. Das 7, 4 trombetas atingem a terra, a água, o rio e os astros. Da quinta trombeta, as últimas 3 trombetas são os ais de Deus, a ira de Deus. Se Deus está dando a chave, ao inimigo que está lá preso, peraí, se ele está preso, a chave é para quê? Me
a gente vai ver no verso 2, se der tempo, tá? No verso 2 do Apocalipse. Deixa o Apocalipse agora, minha amiga, por favor. Ele deu a chave. Agora veja, agora paz. Logo nós estamos percebendo que é um castigo de Deus. Porque Deus permite que essa chave esteja na mão de Abidedon e Apolion, os demônios estão presos, para ele ser solto. Tudo está na desobediência dos homens. Então Deus permite um castigo. Agora veja como Deus é bom e também amoroso. Essa aqui da trombeta aqui é para castigar, a sexta matar. Você lê a Bíblia. A sexta trombeta foi dada ordem para matar os homens. Não tem negócio de conversar não, é chegar lá e puf, matar tudo, matando o carro, mata tudo. Mas esse daqui, e outra, você perceberá, eu vou mostrar o texto antes de fechar para vocês ficarem com vontade de voltar o próximo culto. Você vai perceber que é uma autoridade temporária que Deus está dando. Então a gente já está entendendo que Deus tem poder, além disso, de mandar em todos os demônios. E deixa eu dar um recado bem deixado: diabo não faz nada se Deus não quiser. Levante a mão para glorificar o nome de Deus. As coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo. Você que mora aqui em Salvador, lá onde você morar, só está acontecendo porque Deus está permitindo. Deus que permite o castigo. Deus usa o mal para corrigir os desobedientes. Aleluia. Você quer ver? Veja a primeira trombeta. Aí vizinho, capítulo 8, versículo 7. Primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue, e fogo lançado na terra. Pronto. Número 2, verso 8. E segundo anjo tocou na trombeta, e foi lançada no mar. Está vendo, meus irmãos? Número 3, verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu no céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos. Quarto, verso 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi o quê? A terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, é astros, meu filho. Para que a terça parte deles escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante. Senhoras e senhores, o versículo de Apocalipse capítulo 9, no seu versículo 2, eu ganhei minha irmã para Jesus ministrando sobre Apocalipse, né? Não foi ensinando dessa forma não, só falei do que ia acontecer. Ela citou Jesus. Hoje é uma fanática por Deus. Capítulo 9, versículo 2. Não estou entendendo o que eu estou lendo. Está escrito o quê? E abriu o poço. Olha para cá. Não lê mais não. Olha para cá, rápido. Não lê mais não. A gente sabe que há uma autoridade boa de Deus dada, entendeu? Onde que atuam, uma parte saiu do abismo e atua hoje. A gente sabe disso. Já vou lhe mostrar em Judas. Logo a gente percebe o seguinte aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Não lê mais não. Se o abismo, aqui a gente sabe o que vai acontecer com toda a humanidade. Se o abismo está fechado hoje, já está acontecendo essas misérias. Que dirás quando abrir? Quer um recado? Quer em português ou em inglês? Você fala em inglês, não, Jesus.
é melhor ser arrebatado antes. Ninguém deu glória a Deus? Já estou desconfiando aí. Vamos entrar no culto. Vai ver que eles entendem que vocês estão tão atenciosos o que está sendo passado, que chama atenção também. Vamos compreender esse lado de vocês aí. Abriu-se o poço do abismo. Olha só, subiu fumaça do poço, como fumaça de um grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. São demônios, e deixa eu lhe dizer, olha quanto o verso 3 aqui, meu filho. Verso 3, deixa eu olhar. Isso. E das fumaças vieram os gafanhotos sobre a terra. Pronto, pode botar no versículo anterior. Repare, aqui para nós, detalhes, não corra não. Deixa eu terminar, deixa dar 9 horas. Daqui a 7 dias a gente volta de novo, no verso, até o capítulo 8 de volta. A gente tem fome de ler a palavra. A gente tem jogo aqui não. Quando você taca fogo em aqui, lugar fechado, qualquer lugar fechado, você toca fogo. Repare que rapidinho a fumaça, ela tem, é oxigênio, né? É algo que quanto mais ela recebe ar, mais ela tem a sua intensidade de espalhar. Ela fica procurando um lugar para sair. Segura aqui, olha para mim, irmão. A fumaça fica se procurando. Aí quando percebe que aqui tem uma janela e o vento está batendo com força, jogando para lá, aí a fumaça fala assim: não quero ir para cá, eu só queria saber se tem vento. E daqui ela vai jogando para lá. E quanto mais o vento vai empurrando a fumaça, mais a intensidade da fornalha vai crescendo. E a gente subentende aqui que a fumaça, independente, estou falando de situação nossa mesmo, no mundo de ser humano, estou falando da questão de mundo espiritual aqui agora não. A fumaça ela se espalha. Você pode dar uma porta fechada, faz o que quiser. Se a intensidade da fumaça deve aqui, ela tem a grande oportunidade de escolha de entrar e proliferar o ambiente do seu lar. Só que essa fumaça aqui na questão espiritual é que são demônios. São demônios que atuam como gafanhotos. São gafanhotos. E olhem para mim. Gafanhotos, estudei sobre isso. Gafanhotos são insetos que a sua duração é de 3 a 5 meses. Dependendo da espécie. E o gafanhoto, ele além de comer ao mesmo tempo, ele defeca. Ele não quer parar de comer. Ele não tem tempo de pensar. Ele quer consumir. E outra coisa, se eu tenho uma folha em minha mão, repare, se você já teve a oportunidade de ver, gafanhoto ele nunca fica solitário, sempre em bando. E aquela quantidade de uma folhinha, você vê vários gafanhotos. E o pior é isso, é que ele não tem autoridade, ele não tem liderança. Então ele faz o que ele quer. E quem deu essa ordem? Deus. Vocês estão aqui, querem ir para casa? Pastor, e se Deus der essa ordem, então ele está trabalhando de que forma? Distraindo o ser humano, usando pessoas que são também dele. Ele tem a sua maneira de operações, e com rapidez. E outra, o bando, quando ele passa, ele deixa um estrago. Por favor, crente, por favor,
Não deixe os gafanhotos entrar na sua vida. Por favor. Se é que você entende o que é a vida, não deixe gafanhoto entrar em sua vida. Com os pensamentos que vai devorando a sua mente, você começa a entender diferente. Você tem paciência para tudo, só não tem paciência de ouvir Deus no culto. Você faz reverência em todo lugar, no cinema, você faz reverência dentro da sua casa, mas chega no culto, você não consegue ter um equilíbrio. Tem alguma fumaça aí, e não é fumaça de Deus, não é fumaça de fogo aceso. 2 Timóteo capítulo 3, 4 a 15. Então a gente vai estar percebendo aqui que ele traz inquietação. Olha para mim, aliás, vocês estão procurando a Bíblia, procurando o texto bíblico. Quanto mais, meu amigo Giovanni, quanto mais você passa a ser luz, mais perto de Deus, mais esses gafanhotos vai trabalhar de forma rápida e inteligente para fazer a sua lâmpada apagar. Está passando por luta? O Senhor está falando contigo. Mas pastor, eu sou daqueles que eu gosto de procurar luta. Eu gosto de, entendeu? Eu procuro abrir brecha. Ô meu amigo, além de você estar deixando o gafanhoto entrar, você gosta de dar alimento a ele. Está forte a palavra. Olha só. Deixa eu abrir junto com vocês, porque eu também estou no culto. Eu também preciso ouvir a voz de Deus. Mais e mais. Olha só que interessante. Capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais. Isso aqui está no livro do capítulo 9 de Apocalipse, tá? Só ver semana que vem a gente vai entender isso. E mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Isso praticamente a gente está vendo aqui uma desagregação de valores. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigo de Deus. Tenham paciência de ouvir. Tendo aparência de impiedade, mas negando a eficácia dela. Destes aí, por favor, quem tem a luz, leia ao final, por favor. Está com medo, irmã? Fala, irmã. Se afasta, rapaz. São pessoas que estão envolvidas pelos gafanhotos. O cristão está tão, e alguns cristãos, está tão também de forma parcial, envolvido, que está mais preocupado com as coisas da terra do que a sua salvação. Tem crente aí que se falar de salvação para ele, quanto mais fala de prosperidade e coisa da terra, mais chama a sua atenção. Distração. Olha só que interessante. Versículo 7. Alguém lê? Do capítulo 2 Timóteo 3, verso 7. Vai me apresentar com o microfone. Quem leu aí? Vai. Que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só. Então Deus dá aos homens aquilo que eles procuram.
estou na igreja, mas a minha mente está longe. Deus sabe que eu estou fazendo pouco caso da realidade do mundo espiritual. Então Deus vai me alimentar com isso aí. Olhe para mim, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia rápida em Romanos, no capítulo 9. Romanos capítulo 9, no seu versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura as coisas formadas dirá a quem o formou? Meu Deus. Por que me fizeste assim? Meu Deus. Eu não estou gostando. Aleluia. Ah, Deus, desse jeito não dá, Pai. Meu Deus. Quem és tu para entender o mundo espiritual? Aleluia. E muitas das vezes Deus está permitindo que você passe por isso, para você não passar coisas piores. Aleluia. Solta o glória que melhora, solta o glória que melhora. Meu Deus. Ou não tem, verso 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aleluia. Quem manda num vaso é Deus. Solta 3 glórias que melhora, crente. Se ande que labácia. Não, eu estou sentindo a graça aqui. Levante a mão para glorificar o nome dele. 22. Estou me arrepiando aqui, meus irmãos. E que direis? Se Deus, querendo mostrar, olha atenção, toda atenção, para, freia, reduz aí. Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, para aqui. Então Deus, bora pra cá. Deus assim, ó. Você quer fazer o que você quer? Você não quer fazer o que eu quero, não? Você está com o estilo de ímpio? Vou te empurrar para você provar como é o mal. O quê? Estou irado, você está me obedecendo. Aí o diabo faz. Aí Deus pega você de novo. Quer ver outra coisa? Abre aí. Vem ficar todo mundo aí. Salmo 30. É 30, Jeová? 30 verso 5. Você consegue colocar aqui rapidinho? Só temos 14 minutos. Atos. Bota o microfone aqui, meu filho. Sua voz é bonita, meu filho. Vá. Aí. Porque sua ira. Segura. Sua o quê? Sua ira. A ira de Deus. Não dura. Sim. Mais do que um momento. Porque a sua ira dura só um momento, não é isso? Então peraí, vou ficar aqui contigo. Olha para mim, igreja, olha para mim. Deus está irado com alguém. Ele poderia dizer assim, ó, vamos matar e jogar fora. Olha a chance. Olha o momento. Ele se ira comigo, contigo, conosco, com a humanidade. Vem lá, doutor. Aí ele permite o capítulo 9 de Apocalipse se cumprir com a humanidade. Isso tudo que está acontecendo aí é Deus dando a oportunidade de entender, meu filho. Quem fez a natureza foi eu. Quem fez o mar foi eu. Quem fez a terra foi eu. Você não quer me adorar? Tem a gente aqui que conhece quem é Deus. Temos o Espírito de Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida. E até agora você não adorou. Giovanni, a ira dele dura só um momento. Então ele vai permitir. Vá, o diabo. O diabo. Acabou o Satanás, para! Bata mais não. Bata nela mais não, bata mais não. Aí dá o texto. O seu favor
está vida. Aí Deus faz um favor pra gente. Vai lá, anjo. Leva ela pro culto hoje. Levante a mão para adorar. Leva ele pro culto hoje lá. Porque eu vou injetar nela desejo de buscar a vida. Aí o texto que a gente prega aqui, horas e horas. O choro. O diabo fica com a fúria, porque você passou a noite toda chorando. Ela vai pecar, ele vai pecar. Ele não vai mais para a igreja, ele não vai mais. Aí Deus fala assim: ei, sai daí, rapaz. Porque é só um momento. Vai dando glória que melhora. Só um momento. Alguém bateu na tua casa. Fulana, abre a porta. Aí você fala assim: só um momento. Deus está dizendo assim: você está batendo na porta, minha filha. Você está batendo na porta, meu filho. Deus, abre a porta, Deus. Eu não aguento mais, Deus. A luta está grande, Deus. Deus fala: só um momento. Quer aplaudir? Aplauda, mas aplauda ele, não aplauda o pregador, não, por favor. A ele o domínio, a glória e a honra eternamente. Aí o que é que o diabo não quer? Os gafanhotos. É que a alegria não venha de manhã. Porque se de manhã tu não está alegre, meu Deus. Então se você não está alegre, você não entende o que é cantar. Porque quem está alegre cante. Então você vai passar o dia todo sem cantar porque você está triste. Então o céu se torna de bronze. E às vezes não é Deus que nos deixou o céu de bronze, somos nós. Aí nós chegamos dentro de uma casa como essa aqui, entendemos que Deus não está falando com a gente. Não é que você amanheceu com seu céu de bronze. Mas o texto diz: a alegria vem de mim. Você consegue olhar para mim? Quando você pensa em ir para o culto, o texto diz: alegra-te quando alguém lhe disser vamos. Aí tem uma porta de vidro, no caso aqui um portão. Você chega com atenção, gente, isso aqui é muito sério. O seu corpo, que foi bombardeado por fumaça, bombardeado por os gafanhotos, tentando achar uma brecha para devorar, você veio acabado ou alegre. Quando você entra na igreja, vou utilizar a palavra portal. Você entra em um portal no mundo espiritual. Existe um lugar que demônios não é para entrar. É a casa de Deus. Nós temos só 9 minutos, mas semana que vem nós vamos falar que ele conseguiu subir até no altar. Por isso que nós temos que aumentar a nossa concentração na hora que começa o culto. Porque uma participação sua ao contrário do que se diz respeito à Bíblia, você está abrindo uma oportunidade de distração ou de inquietação ao próximo. Muitas vezes a gente não entende isso. E a inquietação desta fumaça está entrando de forma tão devassaladora, que são lugares de pessoas, crianças, adolescentes, senhoras, senhores, terceira idade, enfim, estão tomadas, escola, instituição, famílias estão sendo devoradas
essa fumaça. A ponto de que a gente sai para evangelizar, as pessoas parecem que tem a gente como nojo. Não quer ouvir. Porque a fumaça impede você enxergar o mundo espiritual. A pessoa está iludida, ela está te ouvindo, mas a mente está longe. Meu Deus. Demônios que atua no coração do ser humano e tranca. 2 Coríntios 4:4. Não precisa ler agora não. Semana que a gente vai ler. O Deus desse século cegou o entendimento, ou melhor, os entendimentos dos incrédulos. Então você está pregando ali, é por isso que você precisa ter uma palavra e ter também habilidade de deter o pecador, no mínimo alguns minutos. E o texto é bem enfático. Quem ganha alma, quem mais sabe é Deus. Que é difícil. Então, em um culto, você, senhoras e senhores, não desatende, não demonstre reverência, porque automaticamente você está compreendido que existe uma inquietação que não é Deus. Jó, capítulo 38. Nós encerra aqui. Encerra em 3 versículos. Jó 38. Deixa aqui em Apocalipse você, meu amigo, por favor. Porque não vai dar tempo. Semana que vem, de novo. Trinta e 38, versículo 7. Alebaixo. Toda a igreja. 1, 2, 3. Obrigado. Quando a estrela da alva juntas se alegrar, juntas alegremente cantavam. Repare, está aqui no capítulo 9 aqui? Obrigado, meu amigo, de coração mesmo. Bota o verso primeiro. Olha como a gente precisa voltar novamente ao culto. Por isso que é interessante. Culto, você não pode, poxa, quanto mais você frequentar, melhor ainda, que você somente vai desvendando. Você vai ficando mais sábio ou sabido, espiritualmente falando. O quinto anjo encontrou com a trombeta e vi estrela, vendo? Que do céu caiu na terra. Caiu aonde? Na terra, por exemplo. Se caiu na terra, então não está mais no céu. Está onde? Pegou? Já o versículo lá, o versículo aqui, cadê? Aí a gente já vem para o Apocalipse 1:8. Fique você. Ele não sai daí não, pode até congelar a imagem. Ele está dizendo aqui, a estrela que estava no céu, o serviço dele era prestar cântico, cantar, jubilar. Isaías 14, verso 12. Isaías 14, verso 12. Giovanni, vá. Como caíste do céu. Segura. No texto do Apocalipse fala que caiu aonde? Terra. O profeta está dizendo caiu da onde agora aí? Do céu. Então você percebe que lá em Jó cantava, agora caiu. Gente, aí pra cá. Aqui, deixa eu fazer uma dinâmica aqui. Eu vou pegar aqui isso aqui, eu vou fazer isso aqui, ó, tá vendo? Eu fiz o que aqui agora? Eu dei a ele. Eu dei. Ok. O texto está falando caíste. Se caiu, é porque foi lançado.
Lançado, o objetivo ou o subjetivo disso aqui é jogar. Deus jogou. Deus lançou. Sai daqui. Difícil. Diferente de Yodá. Jogou. Caiu na terra. Lucas, Jesus vai dizer isso. Olha que interessante. Deixa eu terminar aqui a leitura. Isaías. Estrela da alva, da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra. Está vendo a consonância? Tu que debilitava o quê? Não estou entendendo. O quê? As nações. Ou seja, debilitar as nações aqui é enfraquecer, abalar as forças. A função desse que caiu na terra é tirar toda a força da nação, enfraquecer a nação, para que a nação não respire e chame por Deus. Isso não pode acontecer com crente. Isso só não pode estar acontecendo comigo e contigo. Porque você precisa completar. Dizer que está fraco, qualquer um pode dizer. Toda hora estou fraco, estou doente, o diabo aí você vai ficar assim. O texto diz: diga o fraco. Você não completa. Então você está formando um alimento para os gafanhotos. Você está criando algo. Você está trazendo o passado. Que o mundo você se viu debaixo de autoridade satânica. Logo o crente está assim. Você não era para falar isso. Mas eu não tenho força. Olha o texto aqui. Então, debilitar as nações, existem gafanhotos que estão perto de alguns crentes que estão enfraquecendo ele e ele está gostando. Já vou terminar. E aí, a gente fica tão assim agoniado que a gente não está entendendo. A gente começa a achar que é outra coisa. É porque eu já tenho 17 anos na igreja e isso, com o tempo a gente... Peraí. Daniel 12, versículo 12 e 13. Tu, porém, bem-aventurado aquele que chega a 1365 dias. Você começou agora. Já está mostrando fraca. Lucas 10 para encerrar. Semana que vem a gente volta com isso aqui. 10, 17. Lucas. Me fala Lucas 10, 17. Vamos falar coisas muito grandes aqui, meu irmão. Muito forte. Se é jejuar, jejum. Lucas 10. Verso 17. E os 70 retornaram com alegria, Certo? dizendo: Senhor. Peraí, voltaram com alegria? É claro. Olha que coisa boa. Voltaram com alegria por quê, meu? Fez o que aí? Até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. Segura aí. Os demônios que caiu está sujeito. Aleluia. Está sujeito. Alguém está aqui? Vou mandar. Olha, se você ficar calado, eu vou mandar dar um pulo do banco. Melhor levantar a mão da glória a Deus. Os demônios sujeita. E olha que eles ainda não foram regenerados. Quem dirá tu que está aí agora, que recebeu Jesus e o seu nome está escrito no livro da vida. O diabo não quer que acenda o fogo em você, em mim, em nós. Vem chegar assim, levantar a mão e dizer assim, aqui quem manda é Jesus agora. Quem manda é Jesus nesse trabalho. Quem manda é Jesus a esse curso aqui. Quem manda é Jesus a essa casa. Quem manda é minha filha. Quem manda é Jesus e acabou. Olha pra mim, vai na glória. Vamos ler o último versículo, senão eu vou pesar mais meia hora. Vamos lá, o último versículo. É o versículo vizinho, é o 18. Vai pro rio. E ele disse: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Olha o texto. Ele viu. Quem viu?
Peraí. Mas Jesus estava na terra. Fica de pé, semana que vem. Aleluia, Deus. Coloque as mãos no seu coração rápido. Você que está em casa, por favor, não abra brecha para Satanás. Você precisa entender o mundo espiritual. Muito espiritual. Esses paredão que está tendo aí, tudo isso é gafanhotos, devorando a mente de jovens. A droga também é. Tráfico de droga também é. A falta de consonância na lei também é. Não está retardada? Não está retardada a sua causa? Para aborrecer. A rua está cheia de buraco, tapa aqui, tapa ali, e quebra carro, tal, e gente morrendo, abuso. São também gafanhotos. Semana que vem. Você se aborrece fácil com pessoas. Não entende que às vezes as pessoas que estão te fazendo aborrecer são gafanhotos. A sua luta é contra a carne, então você está sendo envolvido com gafanhotos. Você briga com as pessoas sendo crente, então você está cheio de fumaça no seu coração. Semana que vem. Ou é ou não é? Deus, obrigado por esse despertamento aqui em Novelar. Obrigado por esse despertamento que duas pessoas que assistiam aí, só duas servem, sejam impactadas de tal forma que ela chegue nas congregações. Se não for evangélica, aceite Jesus rápido, meu filho. Aceite rápido. Ah, mas já aceitei. Não é esse aceitar, não. É largar o mundo. Você precisa largar tudo aquilo que o mundo lhe oferece, porque está sobre o poder do sistema desses gafanhotos, dessa fumaça de demônios. Você está afastada? Volta para os pés de Jesus rápido. Volte rápido. Ah, mas me feriram. Esqueça que feriu. Agora você tem que olhar quem quer lhe dar o bálsamo e quer te salvar. Se você parar e olhar para os homens, você vai para o buraco. É melhor você olhar para Jesus, que lhe mostrou hoje aqui a função desses gafanhotos. Senhor, te peço a sua bênção. Guarda a minha casa, minha família, os meus filhos, dos ataques, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que nós temos passado, mas essa igreja é sua. Por causa das verdades a gente sofre, mas estamos de pé, viu, Jesus? E vamos permanecer de pé, porque o Senhor é nosso general. E essa igreja vai permanecer de pé, essa família vai permanecer de pé, esse homem vai permanecer, esse jovem vai permanecer de pé. Ninguém vai se desviar. Para a glória de Deus. Dê 7 glórias e aplauda ao Senhor. 7 glórias, 7 glórias, 7 glórias, 7 glórias. 21h06 em Salvador, Bahia, que é o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Quem pode dizer amém? Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu e minha casa. Deus abençoe, meus irmãos. Vai em paz.